Olha, como a gente falou antes do intervalo, vamos conversar com a protetora de animais e também estudante de medicina veterinária, Raíssa Rocha, ela que esteve no local onde aconteceu aí esse crime bárbaro com os gatinhos e ela conseguiu inclusive resgatar alguns que sobreviveram, teriam sobrevivido a esse crime absurdo. A Raíssa já está aqui com a gente. Bom dia, Raíssa, seja bem-vinda. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Olá, Raíssa, bom dia. Olá, bom dia, Eli, bom dia, Vanias, bom dia a todos. Raíssa, como é que funciona esse abrigo? Como é que ele estava funcionando antes do crime? Lá é uma praça. Certo. Esse não é um abrigo. Na verdade, as pessoas passam a cuidar porque outras vão lá e abandonam diariamente filhotes de animais, gatinhas grávidas, animais que eles simplesmente não querem mais e descartam na praça. Para que esses animais não morram de fome, protetores vão lá, alimentam, cuidam, fazem a limpeza do local, para que não fique sujo de comida, das necessidades, enfim. E essas mesmas pessoas cuidam diariamente, vão 2 vezes ao dia, pelo menos, para poder fazer a limpeza e troca de alimento desses animais. E acabam que, assim, por não ter um local para eles se acolherem na chuva, lá tem sombra, não é problema em relação ao sol, mas em relação à chuva, eles precisam de um abrigo. E foi colocado uma casinha de madeira lá. Eles formam embaixo com papelão para proteger, para que eles não fiquem diretamente na areia. Eles cuidam como pode. E aí acaba que as pessoas que convivem por lá, moradores de rua, pessoas que ficam naquele trecho, que interagem naquele meio, muitos não gostam. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2018 teve um incêndio também, queimaram a casinha que foi colocada pelos protetores lá, também mataram outros animais. Nesse tempo não tinha nem a delegacia do meio ambiente ainda. E em 2020 novamente aconteceu, só que dessa vez eles esfaquearam os gatinhos lá. Eu fui com outras 2 amigas, eu resgatei 8 e elas resgataram cada uma quantidade, foram mais de 20 gatinhos. Mas assim, aí sempre fica, a gente não tem como tirar todos, não tem como acolher a todos, é um custo muito alto para manter os animais, é um custo muito alto para tratar os animais. Os que eu tirei ontem dessa situação acontecida são filhotes que foram abandonados depois do acontecido, e uma mãezinha que tinha parido os bebês e perdeu os bebês, que estava lá, acolheu esses animais e ela está amamentando. Então eu peguei a mãezinha que está amamentando os bebês, uma que está com as pernas fragilizadas, eu não sei se é um problema neurológico ou se ela levou um chute, está com algum problema de fratura, não sei, ainda tenho que ver. Estou inclusive pedindo ajuda para poder tratar esses animais, porque é um custo muito alto. De clínicas, principalmente. Tem outros 2 filhotes também, um com problema nos olhos, que tem que ser tratado, que é tipo uma virose. Então, são 9 animais resgatados, tirados dessa situação, no qual a gente vai tentar tratar e dispor para adoção quando eles estiverem aptos à adoção. Raíssa, e diante desse episódio, desse crime que já é reiterado, não é a primeira vez, como você relatou, qual é a solução? Castração. Ananias, a gente precisa de políticas públicas voltadas para os animais. Há anos a gente pede, nada é feito, entra político, sai político, e ninguém faz nada. Nada. Nós não temos uma clínica pública, nós não temos um projeto de castração para que esses animais não proliferem de forma como estão proliferando. Gatinhos, as fêmeas, elas têm, em média, 4 a 6 bebês a cada gestação e a cada 3 meses. Então, são a média de 20 gatinhos por ano. Cada um desses 20 gatinhos vão ter outros 20 gatinhos no ano. Então, assim, é um boom. A gente está vivendo uma situação de caos em Teresina, no qual temos muitos pontos de abandono, exatamente por isso, porque nem tem um incentivo à castração, a prefeitura e o governo não fazem uma parceria, não fazem um projeto de incentivo à castração, principalmente para animais de rua e para animais de pessoas de baixa renda que precisam e que não têm condições de castrar seus animais. E aí, por isso acontece a quantidade de abandono que a gente vê.
As pessoas não podem ficar com todos os animais que nascem a cada 6 meses dos cachorros e a cada 3 meses dos gatos, e vão abandonando nas ruas. E acaba que a gente, como protetor, tenta fazer o papel do poder público, mas não consegue, não damos conta. Raíssa, e como é que está a situação hoje dessa praça, desse local onde os gatinhos ficavam? Lá a gente vê aí pelas imagens das reportagens que ficou bastante queimado lá o ambiente, deve estar com um cheiro forte também. Foi feito algo, foi feita uma limpeza lá no local, uma vez que eram vocês mesmo que tomavam todas as providências, né? Na verdade, ontem ainda, uma pessoa que circula por lá pegou muitos filhotes mortos e jogou na região do trilho do trem. E eu só fui saber disso já quando a polícia já tinha saído. Então, eu repassei, inclusive, depois a informação para o delegado. Foi uma média de 28 animais que foram mortos, em sua maioria, filhotes. Eles só encontraram por fora 2 corpinhos que foram levados pela perícia. Outra perícia teria que ser feita na parte investigativa de como aconteceu o incêndio, que iriam direcionar para outra polícia que não a dos animais, para poder ver embaixo dos escombros se tinham mais corpos ou realmente tentar saber o que aconteceu. O fato é que não se pode mexer, apesar de terem mexido, né? E aí tá lá, ainda tá do mesmo jeito, ainda tá lá fuligem dos queimados. Eu não sei se vão realmente fazer essa outra parte da perícia. Eu acompanhei a perícia dos animais como um todo. E a gente espera realmente que seja feita essa outra parte para definir se realmente aconteceu como se diz. Foi levado, inclusive, esse rapaz como suspeito. Todos falavam que tinha sido ele e por várias outras vezes, não só nesses casos mais de maior repercussão, mas acontece comumente, infelizmente, esse tipo de coisa, dos animais serem mortos de formas cruéis lá. De 2 que acontecem, animais que são atropelados. Então, assim, é uma recorrente deles, um pedido de socorro em relação aos animais que vivem lá, mas que tem sempre essas pessoas que maltratam esses animais lá também. Eu vou pedir para a Letícia, para o André, para o Gilberto colocarem aí nos caracteres mais uma vez o Pix, para você que está assistindo a gente na TV Jornal ou que está ouvindo na Rádio Jornal, é o 869-9980-0529. Para você ajudar, você que está ouvindo essa história, que está acompanhando, que também está revoltado, também está indignado. A Raíssa conseguiu resgatar alguns dos animais sobreviventes dessa tragédia e a gente precisa ajudar. Ela tem um trabalho muito relevante aqui em Teresina, um trabalho enorme. Quem segue a Raíssa aí nas redes sociais no dia a dia vê essa luta, que é uma luta muito, muito árdua e, como ela explicou, de custo elevado, porque exige atendimento médico, exige medicamentos, exige alimentação e ela faz dentro das possibilidades, mas precisa da sua ajuda. Precisa de você que está acompanhando essa história agora, também está revoltado e também tem condições de ajudar a Raíssa a seguir com esse trabalho. O Pix, vou repetir, é 869-9980-0529, para você ajudar a Raíssa a ajudar esses animais resgatados desse incêndio e também muitos outros animais, porque esse trabalho da Raíssa é diário, é incansável, é gigante. E lembrando, Raíssa, que é crime, a legislação avançou para esse novo momento da relação dos seres humanos com os animais e a legislação dos maus tratos, inclusive, prevê cadeia para quem maltratar animal e, nesse caso, para quem matar animais dessa forma tão cruel, tão bárbara, como a gente está vendo aqui. Como você vê esse avanço da legislação e a aplicação no dia a dia? Ananias, é uma maravilha a gente ter uma lei que realmente se importe com os animais. O que precisa é que, de fato, ela realmente seja cumprida. Esse rapaz foi levado ontem por volta já de 5h30 para 6 horas da noite, já estavam me dizendo que ele já estava lá. Então,
Eu estou sem saber se realmente isso aconteceu, se ele foi levado, foi ouvido e foi liberado. Mas, infelizmente, a gente aqui no estado do Piauí, pelo menos, a gente não tem pessoas punidas, de fato, da forma como deveria ser. Acaba que as pessoas cometem os crimes na certeza da impunidade. É outra coisa que não pode acontecer. Aqui está muito falho, tanto em relação à atitude do poder público em relação aos animais, de não atuar no combate à quantidade de animais nas ruas, quanto no cumprimento dessas leis. A lei existe, ela vai de 2 a 5 anos para quem maltrata ou mata animais. Os maus-tratos vão desde manter o animal acorrentado em espaço pequeno, preso em espaço pequeno, sem água, sem comida, exposto a sol e luz. Tudo isso é maus-trato, gente. Não cuidar do seu animal que está doente é maus-trato. Você está abandonar animais é um abandono de incapaz. Você está abandonando um vulnerável. É como se fosse um abandono de uma criança que não sabe se defender. É crime, é passível de prisão de 2 a 5 anos. Só precisamos que essas leis sejam realmente cumpridas aqui no estado. Às vezes, não é, Raíssa, a pessoa tem vontade de ter um animalzinho, de criar, mas ela não tem muita noção do tamanho da responsabilidade que é tomar essa atitude. É preciso que tenha consciência de que é como se fosse uma criança, não sabe se defender, não sabe se alimentar. Você tem que tomar todas as providências por ele. E aí, às vezes, a pessoa adota e deixa o bichinho o tempo todo sozinho, sai, deixa ele trancado. E aí também não é legal, né? Não quer dizer que você... É só para dizer que eu tenho um animal de estimação. Não, você tem que ter a responsabilidade também de saber cuidar, de saber criar, de alimentar nas horas corretas. É um ser indefeso que precisa ali de você. E quem quiser, por exemplo, estar nos assistindo e quiser adotar algum dos que você resgatou, como é que pode fazer, Raíssa? Pode entrar em contato por esse mesmo número que é o Pix, que é o 86999-800529, que aí eu repasso as informações. Eles precisam primeiro ser avaliados por médicos, precisam fazer exames. Os bebês não estão aptos ainda, tem bebês que são muito pequenos, alguns deles estão com um olhinho aberto e o outro ainda está fechado, só para você ter noção que eles não devem ter uma média de 15 dias de vida ainda, não estão aptos à adoção. É preciso que realmente se entenda que são seres sencientes, são seres que sentem, da mesma forma que você sente dor, sente fome, sente frio, eles também sentem. Então vocês têm que entender que fazer qualquer coisa que possa vir afetar um ser humano vai afetar a vida do animal também. Eles têm uma vida, eles estão aqui, assim como nós, e eles merecem respeito, eles merecem serem bem tratados. Não é porque você tem um animal que está dentro da sua casa que você vai cuidar como você quer. Não, ele tem os direitos dele também. E às vezes, né, Raíssa, uma criança de 4, 5 anos gosta muito de animal, quer ter um animalzinho em casa, pede para o pai, mas os pais não têm muito tempo, não têm muita vontade. E aí essa criança de 5 anos, é preciso a gente entender que ela também não vai saber cuidar do animalzinho. É preciso que um adulto se responsabilize por isso e tenha o mesmo desejo da criança. Só a criança ter o desejo não significa que vai dar tudo certo, né? É preciso as pessoas entenderem isso também. Animais não são brinquedos, né? A gente não pode... você vai ficar responsável pela limpeza do cocô, do xixi. Gente, isso não existe. A criança em si, nem ela sabe se limpar para comer essa história. Sim. Então, assim, ela não sabe preparar sua própria comida. Ainda que a ração esteja ali no potinho, tem que ter um adulto responsável, tem que ter alguém realmente que vá cuidar desse animal, porque é uma vida, gente. Não se pode simplesmente comprar ou adotar um animal para mostrar, para expor. Eu tenho. Não são brinquedos, eles têm uma vida. São vidas e elas precisam ser cuidadas, elas precisam de alimento, elas precisam de um ambiente propício para que elas possam sobreviver.
É isso aí. Raíssa, pois a gente deseja boa sorte para você aí nessa luta de cuidar dos bichinhos. A gente sabe que é muito difícil, que é muito complicado por tudo, né? Em todos os aspectos. É prazeroso, mas é difícil. E pode contar com a gente aí, qualquer coisa que nós pudermos ajudar aí na sua batalha, estamos à disposição. Boa sorte, tá? Um ótimo dia. Pensamentos. Bom dia. Agradecer a Raíssa também, parabenizá-la pelo trabalho. A Raíssa é gigante. Quem quiser acompanhar mais o trabalho dela, eu já acompanho. Segue lá no Instagram, Raíssa Protetora. Lá ela mostra o dia a dia desse grande trabalho dela, dessa grande causa que ela leva aí, como essa alma iluminada, grandiosa que ela é. Muito obrigado, Raíssa. Boa sorte. Conte com a gente. Forte abraço. Obrigada.